Amigos e amigas, um assunto realmente polêmico, difícil, que se conversa muito, mas que pouca gente conhece, é o que nós chamamos de Inquisição. É um processo que aconteceu durante praticamente 600 anos na história do mundo e da Igreja. Bem, eu gostaria de colocar aqui, de maneira muito rápida, nesse pequeno programa, algumas coisas sobre a Inquisição. Podemos tratar disso depois com mais tempo. Mas eu gostaria de dizer inicialmente que quando o Papa João Paulo II ele quis celebrar o milênio, né, o segundo milênio da Igreja, no ano 2000, o Papa João Paulo II ele queria pedir perdão ao mundo pelos pecados dos filhos da Igreja, não pelos pecados da Igreja, porque a Igreja, o nosso credo diz que a Igreja é santa. Creio na Igreja una santa. A Igreja não tem pecado. Quem tem pecado são os filhos da Igreja. E o Papa queria pedir perdão ao mundo pelos pecados dos filhos, como realmente ele fez. Só que ele fez o seguinte: no ano de 1997, ele fez no Vaticano um simpósio sobre a Inquisição. Ele queria saber a verdade sobre a Inquisição. Então o Papa chamou 30 dos maiores historiadores do mundo, independente de religião, de ideologia, de credo, de crença, de nação. Eu quero os 30 maiores historiadores do mundo. Cada um fez uma conferência sobre a Inquisição, abordando 30 temas diferentes sobre a Inquisição. Bem, foi publicado no Vaticano um compêndio chamado Le Inquisitione, 780 páginas. E ficou conhecido no mundo como o trabalho mais atualizado sobre Inquisição. Você imagina reunir 30 grandes historiadores. Muito bem, eu adquiri esse trabalho lá no Vaticano. Ele foi publicado na língua original de cada conferencista, francês, inglês, italiano, espanhol, etc. Com base nesse simpósio, eu escrevi um livro que eu chamei de Para Entender a Inquisição. E aí a gente entende que é completamente diferente o que está ali do que muitas vezes se coloca hoje nos colégios, nas universidades e etc. Bom, eu gostaria de colocar aqui rapidamente as razões por que aconteceu a Inquisição. Agora, é muito importante que tudo seja entendido no contexto da época. Porque, repito aqui, o maior crime histórico ou de historiografia que se pode cometer é alguém pegar um fato lá do ano de 1200, quando começou a Inquisição, e querer analisar com a mentalidade, com a cultura do século XX. Não vai entender nada, vai interpretar tudo errado e vai fazer a maior injustiça histórica sobre esse acontecimento. Então é preciso entender o seguinte: o Tribunal da Sagrada Inquisição, que recebeu esse nome, foi instituído pelo Papa Gregório IX no ano de 1231. 1231. Guarde bem essa data. Ok? Bom, por quê? E o que era esse Tribunal da Sagrada Inquisição? Esse tribunal foi instituído pelo seguinte: porque 200 anos antes, lá por volta do ano 1000, surgiu na Europa 100% cristã, absolutamente cristã, porque eu já expliquei aqui nos nossos programas que durante 600 anos a Igreja moldou a civilização europeia. Moldou a arte, moldou a música, moldou a cultura, mudou a literatura, mudou a arquitetura, mudou tudo cristão. Por quê? Porque quando o mundo desabou, lá no Império Romano, a Igreja foi a única instituição que ficou de pé e que criou a civilização ocidental cristã. Entende? Então, o mundo era absolutamente cristão. As pessoas acordavam com o toque do sino, iam dormir com o toque do sino, a hora do almoço era o toque do sino, tudo era o toque do sino. Por isso que os campanários na Europa têm 80 metros de altura, 100 metros de altura, até mais.
porque o sino tinha que ser ouvido na cidade inteira. Ora, nesse contexto, começa a aparecer uma heresia terrível que estavam chamados cátaros, que tinham a seguinte cultura. Essa mentalidade cátara veio lá do Oriente, do chamado gnosticismo, onde se acreditava no seguinte, que há dois deuses. Para poder explicar a questão do mal, que era o grande problema filosófico da época, de onde é que vem o mal? Se o mundo é bonito, onde é que vem o mal? Então, essa heresia que entrou dentro da igreja explicava o seguinte, é que existem dois deuses, um Deus bom e um Deus mau. Bom, já começa errado, que Deus é um só e é bom. Mas dizer há dois deuses, um bom e um mau. O Deus bom, ele só criou coisas espirituais, e o Deus mau só criou coisas materiais. Então criaram um confronto entre a matéria e o espírito. Então a matéria era considerada má. Então, esta anti-igreja que se criou, que era a anti-igreja dos cátaros, defendia que tudo que era material não prestava porque era coisa dos maus, do Deus mau. Inclusive, uma mulher, quando estava grávida, trazia no seu ventre uma criança, muitas vezes era morta, apunhalada. Por quê? Porque era considerado que ela trazia no ventre uma obra do Deus do mal. Ora, isso causou na cristandade uma revolta tremenda. E o que acontecia? Os reis cristãos, que também eram cristãos, né, muitas vezes colocavam esses líderes cátaros na fogueira. Isso 200 anos antes do Papa instituir o Tribunal da Sagrada Inquisição, que eu já expliquei, que foi no ano do 1231. Lá no ano 1000, o rei francês já tinha colocado 13 líderes cátaros na fogueira. E o povo aprovava isso. Inclusive, quando começaram a prender alguns desses cátaros e queriam que a igreja o julgasse, um fato interessante que aconteceu é que um bispo, né, ia julgar um grupo desses, quando viu, o povo tinha invadido a cadeia, retirado os cátaros da cadeia, colocado numa choupana, tocado fogo e matado todo mundo. 200 anos antes da igreja instituir o Tribunal da Sagrada Inquisição. Por que a igreja, então, instituiu o Tribunal da Sagrada Inquisição? Porque a igreja foi pressionada de todo lado. Os reis cristãos, a igreja tem que entrar nessa luta contra os cátaros. Então, o que a igreja fez? A igreja constituiu um tribunal. Olha o nome do tribunal, Tribunal da Santa Inquisição. Nota essa palavra santa. Isso não foi cinismo da igreja. Não, foi reta intenção. O que era esse tribunal? Esse tribunal, constituído pelo Papa Gregório IX, foi um tribunal onde ele pegou os melhores teólogos da época, inclusive vários santos. São Domingos de Gusmão foi inquisitor. Penhaforte, da Espanha, São Raimundo Penhaforte, da Espanha, foi inquisitor. São Pio V, que depois foi Papa, era inquisitor. Então, o que era um tribunal da Sagrada Inquisição? Era um tribunal sério, usando o direito da época, que julgava o seguinte: a pessoa era presa, um cristão era preso como cátaro, herege, que provocava essas convulsões sociais, ele era julgado por esse tribunal. E era dado a ele a oportunidade de se converter, dizer, não, eu deixo disso, eu vou viver como cristão, etc, etc. Só que o catarismo era coisa tão forte, e na cultura deles, a morte, inclusive a morte por suicídio, era uma graça, porque se libertava do corpo, que era obra do mal. Então, muitas vezes, preferiam morrer mesmo do que deixar o erro. Bom, então, o que o tribunal fazia? Quando estava diante de um réu chamado impenitente, ou seja, eles chamavam na época de herege contumaz. Então, o tribunal dizia, essa pessoa aqui não aceita se converter, não aceita se arrepender, realmente essa pessoa aqui está no caminho errado. Só que tinha uma coisa muito grave na época. Na época, vigorava o direito romano, que dizia o seguinte: um crime contra a fé é um crime contra o Estado, ou seja, é um crime civil.
porque havia a união do Estado com a Igreja. E vinha lá do direito romano. Então, a pena para uma pessoa que perseverasse na heresia, tendo chance de mudar pelo Tribunal da Inquisição, e não, essa pessoa, o Estado o punia. Por quê? Porque era uma lei do Estado que um crime contra a igreja, contra a fé, era também um crime de lesa majestade real, cuja pena era a pena de morte. Então, com isso, realmente, muitos dos condenados no Tribunal da Santa Inquisição foram mortos realmente nos chamados autos de fé. Agora, o número de mortos é completamente diferente do que se fala hoje, que foram milhões de bruxas. Nada a ver. Nesse simpósio que o Papa João Paulo II fez, e que abriu os arquivos do Vaticano para esses 30 pesquisadores, todos os arquivos da Inquisição foram abertos à disposição. Os números que foram levantados são irrisórios perto do número que se diz. Então, eu escrevi um livro que eu chamei de Para Entender a Inquisição, onde ali eu coloco todos esses dados, esses números que o simpósio do Vaticano trouxe. E aí você pode observar que é completamente diferente daquilo que a maioria de professores coloca nos cursinhos, nos colégios, nas universidades. Bom, então, o que eu sugiro para você? Eu não quero que você acredite em mim. Eu gostaria que você pegasse esses documentos desses 30 historiadores do mundo, que eu transcrevi muita coisa no meu livro para entender a Inquisição. Ou você fosse na fonte original, Le Inquisitione, publicado pela Biblioteca do Vaticano, e você fosse confrontar esses dados. E aí a gente vai entender o seguinte, que no contexto da época, nem os santos se voltaram contra a Inquisição. Pelo contrário, muitos santos e beatos foram inquisidores. Você não vai encontrar um São Francisco de Assis, que é da época, contra a Inquisição. Você não vai encontrar um São Domingo de Gusmão contra a Inquisição. Você não vai encontrar um São Raimundo Penhaforte contra a Inquisição. Você não vai encontrar uma Santa Teresa d'Ávila, um São João. Você não encontra nenhum santo contra a Inquisição. Por quê? Porque os santos, na cultura da época, no contexto da época, também eles acharam que aquilo era necessário. Entendeu? Então, é claro que hoje jamais caberia fazer uma inquisição. Mas é líquido e certo, na historiografia desses grandes historiadores, que na época a Inquisição era entendida de uma maneira como se fosse uma coisa necessária para que a igreja não fosse destruída pela anti-igreja cátara, com bispo, com paróquia, com diocese, que se criou naquela época. Bom, é um estudo longo que eu sugeriria a você que, se quiser aprofundar, pode ler nesse livro ou então em outros livros que podem dar a você, especialmente o simpósio, o compêndio do simpósio do Vaticano, que pode dar a você uma informação mais segura ainda.